Pois bem, a gente teve um probleminha no final do primeiro vídeo, vamos continuar então. Essa obra aqui do Hegel, Fenomenologia do Espírito, nos revela alguns princípios, no título já, que permite identificar a que veio essa obra. A palavra fenomenologia vem daquele conceito kantiano que a gente falou no vídeo passado, que é o conceito de fenômeno, do modo como percebemos a realidade, do modo como representamos a realidade. E a palavrinha espírito, você pode interpretá-la como mente, como consciência, mentalidade. E a ideia do Hegel é que a gente produz 3 tipos de espírito, segundo ele, de mentalidade, de percepção psicológica da realidade. O que ele chama de espírito subjetivo, objetivo e absoluto. O espírito subjetivo, tal como a própria palavra revela, diz respeito à consciência individual, né? O modo como a gente se percebe como um sujeito realmente singular dentro de um ambiente social, com características próprias, com identidade própria, com um olhar próprio. Isso é fundamental, né? Só que todos nós somos também afetados por um espírito objetivo, que é a capacidade de nos perceber como sujeito social. Perceber que muito do meu olhar, muito da minha percepção da sociedade diz respeito ao olhar da sociedade em que eu vivo, do período em que eu vivo, né? Desde religião, gostos gastronômicos, artísticos, né? Escolhas de profissão. Isso revela implicações que por vezes não são somente suas, que diz respeito àquilo que até o Emile Durkheim chamava de fato social. O elemento ali de exterioridade, coercitividade, generalidade, muito próximo da leitura que já na primeira metade do século XIX trazia o Hegel, né? Ocorre que dialeticamente ele percebe que uma sociedade ou um Estado que promove um maior nível de coesão, de interação entre o subjetivo e o objetivo, caminha cada vez mais próximo do alcance de um espírito absoluto, que é esse senso de unidade, de coesão, de pertencimento dentro de uma sociedade. E segundo Hegel, é papel do Estado promover esse tipo de dialeticidade. Então é o papel do Estado nos levar ao espírito absoluto. Você pode dizer tranquilamente que a visão hegeliana da filosofia da história, de uma espécie de teoria do Estado, é uma visão profundamente estatizante, né? Por isso, o Hegel acabou influenciando muito no curso do século XIX, na segunda metade do século, os chamados socialistas, especialmente socialistas utópicos. Isso até antes mesmo do Marx, né? Que defendiam ali uma noção de sociedade igualitária, uma noção de justiça social, mas ainda dentro de um espectro muito idealista, né? E o Marx é que rompe com esse processo. De início, o Marx era hegeliano, bebeu muito na fonte hegeliana, mas mais tarde ele substitui esse idealismo histórico por um materialismo histórico dialético, né? E isso é um ponto interessantíssimo de se diferenciar Hegel de Marx. Enquanto Hegel entende que a mudança de mentalidade desencadeará numa estrutura nova para a sociedade, o Marx pensa o inverso, que a gente tem que mudar primeiro as condições da vida material para que depois a gente promova uma massiva mudança de mentalidade. Então, enquanto Hegel está vinculado a uma tradição idealista, o Marx inaugura uma nova tradição de dialética, que é uma dialética materialista, né? Enquanto a dialética para o Marx ela é confrontada na relação de tensão entre tese e antítese, por exemplo, burguês e proletário, por exemplo, monarquia e súditos, e quanto mais conflito, quanto mais tensão, mais dialética existe. Para o Hegel é o inverso. A dialética ela é demarcada pela conciliação, ou pelo menos pela interação, pela troca entre forças contrárias, entre tese e antítese, né? A gente até falou disso no vídeo sobre o Marx, na parte 1, que vocês certamente verão aí no canal. Última coisa que eu queria chamar a atenção no pensamento hegeliano, que é fundamental, é o que ele chama de moral do escravo e do senhor, nessa mesma obra, Fenomenologia do Espírito. E é importante que você não confunda com o conceito nietzschiano de moral do escravo e do senhor. Ele trabalha com essa mesma categoria conceitual, né? Por enquanto eu não vou falar do Nietzsche, porque eu vou guardar para um vídeo futuro especificamente sobre o Nietzsche. Então vamos nos ater ao Hegel. O que ele está chamando de moral do escravo e do senhor? Para ele, Hegel, se a gente pensar as sociedades ali anteriores ao mundo contemporâneo, ela sempre tomou a escravidão como um expediente de análise histórica, né? Desde o mundo antigo, onde a gente vislumbrava lá a escravidão por guerra ou dívida,
até versões mais contemporâneas de matrizes étnicas, né? Pois bem, para ele essa relação, obviamente, senhor e escravo sempre foi uma relação assimétrica, em que ninguém se sentia plenamente completo. Nem o senhor e muito menos, obviamente, o escravo, né? Para ele, o alcance desse espírito absoluto seria promover um equilíbrio dessas instâncias que eram historicamente assimétricas entre senhor e escravo. E quem cumpriria esse papel de solucionar esse tipo de problema é o Estado, no sentido de que todos nós devêssemos ser um pouco escravos e um pouco senhor. Um pouco escravos no sentido de saber, em certas circunstâncias da vida, ser passivo mesmo, saber ouvir o outro, saber perceber o outro, saber reconhecer, inclusive, a legitimidade do discurso de um outro sobre o seu, a capacidade de uma produção do outro sobre a sua. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber ser senhor também, né? No sentido de fazer valer as nossas posições, as nossas construções, os nossos olhares, né? E, por vezes, de forma até imperativa. O equilíbrio dessas duas instâncias solucionaria esse drama histórico-social de incompletude nessa relação senhor e escravo. E, novamente, quem deveria cumprir esse papel é o Estado, né? Pois bem, para entender o que vem depois disso, é fundamental ler e ouvir sobre Marx. No canal tem 5 vídeos já disponíveis sobre o pensamento do Karl Marx. Sugiro que vocês vejam, tá? Por hoje é só. Tchau, tchau.